Paz do Senhor, etadianos, estamos mais uma vez para estudarmos a aula 3 agora, né? Esta lição 5. Estou aqui, eu, pastor William Brito, juntamente com o pastor Simeão Júnior, nesta dinâmica aqui, vamos bater um papo juntos, estudar a lição 5 e a lição 6, pastor. Amém, pastor William, Pai do Senhor Jesus, pastor, Pai do Senhor Jesus também, todos os etadianos, estamos aqui nessa aula para nós aprendermos mais um pouco. E na lição 5 nós vamos dar continuidade, né, à epístola de Pedro, e em particular o capítulo 2, na primeira parte foi estudada na aula 2, o apóstolo Pedro, ele tratou de encorajar, né, a igreja ali na fé, através da luta, né, que haviam ali os cristãos sofrendo, né, perseguição, e nesta esse segundo capítulo da primeira carta de Pedro, o apóstolo ele vai trazer aqui acerca de algumas verdades, né, que deve ser analisada na nossa vida cotidiana. Então, isso é um ponto central da nossa vida cristã, porque nós não sabemos quando o inimigo vai nos atacar, né? Nós não identificamos qual será esse momento do ataque do inimigo. O diabo, ele reconhece que os filhos de Deus têm uma vocação especial, razão pela qual devem, então, permanecer sóbrios e preparados para os ataques do inimigo. Igualmente, não devem temer as ofensivas satânicas, pois Cristo pode mantê-los firmes e fortes. Então, nós devemos estar preparados, firmes e fortes para esses ataques, né? Para ter estrutura para vencermos esses ataques. E aí, passa ao Senhor trazer esses esboços aí dessa lição para nós aí, sobre a submissão, sobre o sofrimento, né? E essa exortação geral aí acerca dessa epístola. Amém, pastor William. Depois dessa introdução rápida, nosso pastor William, é bom aqui fazer só uma rápida, voltar atrás, né? Recapitular do que foi estudado na lição anterior, né? Nós percebemos aqui, bem colocado, nosso pastor Messias, comentarista, né? Comentou a lição anterior, na introdução, e interessante que nessa parte que nós estudamos, nessa lição anterior, nós examinando toda a epístola de Pedro, essa primeira parte, de acordo com o esboço, lá no texto 2 da lição anterior, que vem falar sobre a salvação, Pedro teve essa preocupação, pastor William, em trazer essa doutrina. Interessante, as doutrinas fundamentais. Primeiro ele entrou com a questão doutrinária para os irmãos. É importante também deixar claro aqui, irmãos, quando a gente contextualiza a carta aqui, o período, né, o momento em que ela foi escrita, né? Aqui até o pastor Messias, na oportunidade, o pastor Juscelino também, bom lembrar aqui para os irmãos, os etadianos, o momento em que Pedro escreveu essa carta era um momento de muita perseguição mesmo, né? Quem estava reinando ali como imperador romano era Nero, e esse período de 60, né, 64, foi um período assim, de muita perseguição, pastor William, né? Segundo a história, Roma, né, foi incendiada no ano 64, diz, né, historiadores, que foi o próprio Nero, né, ele é acusado de colocar fogo, e ele acusou os crentes, os cristãos. Então, devido a isso, muitos, né, foram perseguidos. Então, foi um momento difícil ali nesse período de Nero, porque ele utilizava os irmãos como tochas para iluminar as ruas, iluminar o próprio jardim. Então, o período foi de muita perseguição. Então, Pedro, ele usando um grego bem estiloso, né, pegando auxílio aqui de Silvano para escrever ali, e essa carta de Pedro, ela
tem o melhor grego no Novo Testamento, né? E talvez alguns até perguntam por quê? Mas Pedro era um analfabeto, digamos assim, morava na Galileia, né? Mas a epístola de Pedro, essa primeira de Pedro e a segunda também, tem o melhor grego do Novo Testamento. Até alguns críticos liberais no século XIX, né, criticaram que não foi Pedro que escreveu devido, né, ao estilo grego, um grego mais estiloso, né? Mas, enfim, a perseguição era muito grande, então Pedro teve essa preocupação, primeiramente, né, para encorajar os irmãos, ficar firme na fé, né, ensinando sobre a salvação, buscar firmeza ali. E nessa segunda parte, essa lição que nós vamos estudar aqui, é bom fazer esse contexto, como disse, que é um momento de muita perseguição. Depois de Pedro trazer essas doutrinas fundamentais sobre a soteriologia, o novo nascimento, né? Se os alunos acompanharem na página 63 do livro de apoio, tem um esboço no final da página 63 da lição anterior, tá? Lição número 4, só para a gente ter um ponto de partida aqui para nós seguirmos o nosso comentário aqui, né? Ali a primeira parte ali desse esboço é sobre salvação. Então os irmãos podem olhar aí, né, primeiro tópico desse esboço é sobre salvação. Por isso, a primeira preocupação de Pedro foi exatamente doutrinar os irmãos, né, lançar as bases, os fundamentos, porque somente as doutrinas fundamentais, pastor William, né, que dá firmeza à nossa fé, né? Então a segunda parte e a terceira parte, enfim, o restante da epístola, da primeira epístola, vai nos trazer aqui alguns conceitos, né? Conceitos sobre submissão, um conceito bíblico, né? O conceito de sofrimento, né? O que a Bíblia nos diz, né? Em meio a essa perseguição. Por isso é bom a gente contextualizar, porque quando a gente traz esse contexto histórico, que estava acontecendo, a gente vai encontrar mais facilidade o que o escritor, o que o apóstolo Pedro queria falar para os irmãos. E não esquecendo, irmãos, né? Quando você lê o primeiro capítulo, o primeiro versículo ali, depois que Pedro ele se identifica como autor, apóstolo, ele coloca também ali o destino, o destinatário da carta, né? Por isso que é uma carta universal, né? Uma epístola gerais, uma epístola geral, universal, enfim, alguns chamam de epístola católica, né? Que não pode confundir aqui, mas católica significa universal, porque Pedro ele envia essa carta para a igreja perseguida, que ele também chama de estrangeiros, forasteiros, né? Então essas pessoas, devido à perseguição, elas estão espalhadas para o endereço do apóstolo Pedro aqui é a Ásia Menor. Interessante observar, se os irmãos lerem também em Atos, as regiões ali que Pedro ele escreve são regiões em que não foram alcançadas pela viagem missionária do apóstolo Paulo. É algumas regiões que Paulo não foi. Olha como é importante. Então, como um pastor, né, como aquele apóstolo preocupado com os irmãos, ele escreve para encorajar. E, então, depois de falar sobre as doutrinas fundamentais, né, procurando fortalecer os irmãos, Pedro ele começa aqui nos trazer algumas lições, orientações importantíssimas, né? Porque uma coisa é você aceitar a Jesus Cristo, né? Você foi liberto, Jesus nos perdoou, né? Mas nós não podemos nos esquecer, em Cristo nós somos uma nova criatura. A nossa conduta tem que ser diferente. Então, a partir de agora, a parte 2, a parte 3 e a última parte, a parte 4, já fala da praticidade do cristianismo, né? Primeira parte, doutrina. A segunda parte, a parte prática. Então, Pedro, de uma forma direta aqui, ele vem com a aplicabilidade das doutrinas,
né, a reação do crente diante de algumas situações, pastor William. E há um ponto importante aí a frisar, pastor Simeão, é que a fé, a graça salvífica, isso não colocava o crente acima, né, das autoridades constituídas. Então, ele tinha que, mesmo passando por todo aquele sofrimento, passando por todas essas lutas aí cotidianas, ele tinha que submeter-se à autoridade, ao regime. Então, é um ponto que o senhor colocou, que Nero usou isso contra eles mesmo, né? Essa submissão foi usada contra eles. Então, ou seja, quando eles foram acusados de ter praticado algo, eles tiveram que, ou seja, deixar. E nós vamos estudar acerca disso no decorrer da lição, né? A referência é Jesus, né? Jesus não cometeu pecado nenhum, mas esteve todo o tempo sujeito à autoridade constituída sobre ele. Quando era imposto isso, ou seja, se me bater numa face, eu viro a outra. Pensa num negócio terrível, né? Não, isso quando trata do apóstolo Pedro, né? Uma coisa é Pedro, o discípulo, que ainda estava, né, andando com Cristo, né? Estava aprendendo com Cristo, né? Nós vamos ver que o próprio Pedro, né? O próprio Pedro é um exemplo aqui de uma transformação. De uma transformação. E nós vamos ver aqui, pastor William, o texto 1 e o texto de número 2, né, dessa lição número 5, né, que é a última parte aqui, estamos estudando a primeira epístola, o texto 1, o texto 2 e o texto 3, você está adiante que está acompanhando ali com o seu livro, né, nós vamos estudar sobre a submissão, né. É interessante quando a gente fala sobre submissão, porque quando a gente examina a Bíblia Sagrada, no que diz respeito ao pecado, né, à origem do pecado, né, a Bíblia nos revela que o pecado, a primeira manifestação de pecado, ela ocorreu ainda no céu, quando o próprio, né, na verdade não era Satanás ainda, mas era uma criação primordial de Deus, um anjo de luz, né, criado por Deus, mas ele lá mesmo ele deixou o orgulho, né, a autolatria. Então, isso foi transferido para o homem, quando o homem também ele caiu ali no jardim do Éden. E quando nós falamos de submissão, por isso é importante, né, frisar muito isso, que o conceito bíblico de submissão tem como base a obediência, né, a honra e o respeito aqui, né? Às vezes não soa muito bem para quando fala sobre submissão para o homem, porque vai mexer com o seu orgulho, né, com o seu orgulho, né? Mas aqui no texto, que eu quero que os irmãos acompanhem o nosso texto aqui no livro de apoio, né, falando sobre submissão. Lá no capítulo 2 da primeira carta, né, primeira epístola de Pedro, do versículo 13 ao versículo 17, Pedro vai nos ensinar aqui. Por isso é bom, rapaz, aqui esse ensino através de Pedro, porque nós vamos ver Pedro antes e Pedro depois de se converter, né? Pedro antes e após se converter, quando ele ensina aqui a respeito de nos submeter à autoridade, né? No meio aquela perseguição terrível ali, do imperador com uma igreja, mas no meio desse fogo, olha que interessante, quando a gente olha para a carta de Pedro, ele usa aqui, né, nós lemos aqui há pouco uma referência, capítulo 4, versículo 12 e 13. No versículo 12, Pedro ele usa a palavra fogo. Ele usa de forma intencional aqui. Por que ele usa aqui de forma intencional fogo? Né? Houve um incêndio lá em Roma, né? Ele usa essa palavra, ele aproveita esta palavra, né, para se referir, né, à perseguição. Ele usa assim, ó, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária, né, vos estivesse acontecendo. Ele usa o fogo para ilustrar a prova, a perseguição, a grandeza, né? Exatamente. Interessante que ele utiliza
a palavra fogo para falar sobre a perseguição de uma autoridade. Era uma autoridade. Mas, no entanto, ele ensina aqui, independente quem seja a autoridade, né? Porque ele fala aqui, ó, entretanto, somos chamados por amor a Deus e a submetermos a toda a instituição humana, né? Nesta categoria estão a autoridade seculares, como o presidente da República, os governadores, prefeitos e polícia rodoviária, e instituições legais e governamentais. Né? Não importa, pastor William, que quem está lá revestido de autoridade é crente ou não é crente, né? Se é um ditador ou um ditador, se é um sanguinário ou não. O que Pedro aqui, isso que é surpreendente, porque quando a gente lembra de Pedro, quando foram prender Jesus, né? Pedro pegou uma espada e ele não aceitou, ele se voltou contra autoridades ali, né? Isso é interessante ali, né? Mas ele ensina que nós devemos nos submeter, né, a todas as autoridades, porque como Paulo fala em Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 12, pastor William, eu sei que o senhor está ansioso para falar alguma coisa nesse sentido, que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, né? Lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2 também, Paulo instrui, né, o jovem pastor Timóteo essa submissão. Exatamente, submissão. E orar também. E orar. Né? É interessante ver isso, pastor. Então, a primeira coisa, né, em relação à submissão aqui, do que Pedro nos ensina, é que não importa, né? Não importa. Isso tem que amadurecer em corações de muitos cristãos, porque quando a gente analisa nesse contexto, né, seguindo esse contexto bíblico de autoridade, em nosso meio muito, né, devido os dias, né, a gente está aqui para falar de política, né, mas a gente às vezes não quer se submeter, né, a alguma autoridade, né, pastor William? Eu acredito que acho que uma das maiores dificuldades, né, do ser humano em si é essa submissão. Porque, na verdade, a gente entende que submeter, pastor Simeão, é humilhar-se. E não é. Não é humilhar-se à autoridade. Né? Submeter é cumprir a ordem imposta dessa autoridade. Né? Então, ou seja, quando eu saio na rua, que eu cumpro as leis de trânsito, eu estou me submetendo à autoridade fiscalizadora do trânsito. Então, eu não preciso me humilhar para o policial de trânsito, para o guarda de trânsito, para me provar que eu estou submisso a ele. Eu estou submisso à ordem, né, à legislação. Então, o crente salvo, ele procede dessa forma. Então, acho que o primeiro ponto, para o crente entender que submissão é cumprimento da lei, da ordem, né? Então, não é se humilhar para a autoridade. Você se humilha quando você não é submisso, quando você não cumpre, não obedece. Quando você obedece, quando você cumpre, você recebe o quê? Louvor da autoridade, né? Então, o crente ele tem que entender isso, ele tem que compreender. Então, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, a autoridade, o que está outorgado a ele impor, colocar. Quando aquele teste fizeram com Jesus, né? Chegaram é lícito pagar imposto, pagar tributo? Jesus poderia muito bem ali contestar acerca daquilo, porque havia um abuso dentro daquilo lá. Né? Mas Jesus, a moeda tem a cara de quem? Né? Tem a cara do imperador. Então dá ao imperador o que é do imperador. Existe uma regra, existe uma lei estabelecida, existe um princípio ali, e nós, como servos de Deus, jamais podemos quebrar tudo isso. Né? Verdade. Então, para nós estarmos sujeitos à autoridade, então, pastor William, nós temos que nos despojarmos mesmo, né, do velho homem, do orgulho. Porque o orgulho vai dizer? Que eu sou superior.
Nós buscamos sempre isso, né? Isso, né? O egocentrismo. Então, quem é orgulhoso, ele vai dizer que ele está sempre acima, né? E não quer ficar embaixo. Mas, prosseguindo aqui sobre o conceito de submissão, né? Submissão segundo o conceito bíblico, depois de nós dissermos que nós, como crentes em Jesus Cristo, né? Nós temos Ele como exemplo, né? Jesus, ele exemplo, ele nos demonstrou sempre submisso ali às autoridades romanas, né? Isso é fato, é notório quando a gente lê os evangelhos, né? Então, nós cristãos, independente, né? Independente de quem está ali, né? Independente, você tem que honrar, respeitar todas as autoridades, né? Tem como você não concordar, mas você honra. Você não pode tocar no princípio, porque a autoridade é um princípio divino, né? Essa estrutura de autoridade, ela é criada por Deus, estabelecido por Deus. Enfim, no texto 2, né? Já o texto 2, para nós não perdermos tempo aqui, é submissão aos senhores, né? Claro que contextualizando o dia de hoje, né? Fala daquela relação de empregado e empregador, né? Empregado e empregador, né? Então, Pedro se dirige agora aos servos e escravos, incluindo-se aqui todo colaborador contratado, não importa o regime trabalhista, não? Então, nossos patrões, os empregadores, é uma autoridade ali. Com certeza. Nós temos que submeter a essas autoridades também, né? E outra também forma de submissão, né? Está no capítulo 3, pastor William, versículo 1 e 2. Esse assunto aqui é importantíssimo, né? É sobre a submissão ao marido. Porque se a gente analisar assim, pastor, para o contexto da época, né? A gente vê o extremo, a mulher desvalorizada, né? Rebaixada, estudando toda a cultura em relação à mulher. A mulher não era nem contada nos censos, né? Então, ela é desvalorizada, rebaixada. E quando a gente volta para o mundo de hoje, a gente já vê um outro extremo, né? Esse movimento feminista, por exemplo, já coloca a mulher... Empoderar, né? Empodera a mulher. Mas já nos dias aqui de Cristo, a gente vê Jesus valorizando as mulheres, né? Estou falando aqui mulher de um modo geral, mas dentro das orientações do apóstolo Pedro, fala da mulher como esposa, uma esposa que se submete, que reconhece o marido como o cabeça e uma autoridade, né? Como uma estrutura divina, uma instituição divina, Deus organizou assim, né? E uma mulher que sujeita, se submete ao marido, está honrando, respeitando o marido, está agradando a Deus, né? Aí eu parto para um ponto, pastor William, importantíssimo aqui. A gente como pastor, o senhor como pastor, pastoreou muito tempo em igrejas, lidou já com várias situações também, questão de relacionamento, né? Eu também, a gente percebe essa dificuldade. Nós estamos falando aqui de crente, casal crente. Há uma grande dificuldade. Existe uma grande dificuldade da mulher ter essa consciência que ela tem que se submeter ao marido, né? Porque ela ainda tem enraizada em sua mente, né, essa questão de não, jamais vou ficar aos pés do meu marido, jamais eu vou ser escravo, jamais vou ser empregada, né? Sendo que talvez não pôde, não aprendeu exatamente o ensino correto, a doutrina correta, o conceito correto de submissão, né? Então, nós convivemos, o senhor já tratou, já tratei casos, muitos casos de relacionamento, que a gente percebe essa dificuldade da mulher, não só da mulher, mas também do esposo. Não entender isso. Verdade. Entendeu? Agora, quando a gente olha aqui o comentarista, que quando ele fala sobre, e por isso que eu estava meditando nisso, se há uma dificuldade, pastor, entre casais de crente,
de entender o seu espaço, o seu lugar, né, daquele que é autoridade, aquela que tem que ser sujeita, submissa ao marido. Que é algo bem restrito, né? Isso. Agora, quando a gente parte de um casamento em que uma das partes, né, ou a mulher se converte, o marido não, aí a dificuldade é maior ainda. Acho que o problema é maior ainda, né? Existe uma responsabilidade muito maior, né? Também já enfrentei situações, né, de um casal assim. Isso não é daí fácil, é fato. né? Porque assim, ó, Pedro dirige a sessão em estudo às mulheres crentes, né? Falando de dever da obediência ao marido. Acabamos de falar. Mas quando o marido não é incrédulo, ele diz que a esposa crente terá mais possibilidade de ganhar para Cristo. Isso vai depender, né, se ela entender que a mulher é independente, se o marido é crente ou não. Isso é primordial para que o marido se converta a Cristo, né? Então, algumas mulheres, ao se converterem a Jesus, pensam que devem tratar com indiferença o marido incrédulo ou que agora deve ficar todo o tempo condenando ao inferno. Então, se casal crente, tem muitas mulheres que sentem uma dificuldade de se sujeitar, de se submissa ao marido. Pastor William, queria que você até comentasse essa questão também, né? Então, as mulheres que o marido não é crente, ela tem um desafio muito grande, muito maior. A gente parte muito da premissa de Paulo, né? Paulo, quando instrui ali a igreja de Corinto, ele fala um pouco acerca disso, né? Da santificação do marido não crente pela esposa crente, né? Então, essa santificação acontece quando essa esposa crente se sujeita, se submete. Como que é? Volta a frisar. Se submeter não é se humilhar, não é estar debaixo, mas cumprir. O que a palavra de Deus manda? O que a palavra de Deus nos dirige? Então, seguindo essa métrica da palavra de Deus, a serva de Deus, sendo cada vez mais amando seu marido, dedicando-se a ele, né? Tratando-o com respeito, com honra, isso vai demonstrar para ele que a sua conversão trouxe um ponto positivo para dentro de casa. Ou seja, até mesmo se outrora ela assim não praticava e agora pratica, ele diz, não, eu quero seguir essa fé. Então é uma forma até de evangelização dessa mulher não crente se submetendo a essa ordenança de Deus. Não é nem a próprio marido, né? Eu já até ministrei muito acerca disso em casamentos, né? Não é a pessoa, mas a posição. Exatamente. Quando Paulo ele diz, quem foi feito, criado primeiro? O homem. A mulher veio posterior, então foi uma posição, não foi a escolha do homem, foi Deus que criou primeiramente o homem, né? E isso vai também sobrar um pouquinho lá na frente para o homem, né? Então nós concluímos aqui essa parte de submissão ao marido, que existe um método, existe uma forma da mulher ganhar o marido, né, para Cristo. Sim, é mostrar-se o quê? Fiel, discípula de Cristo, cheia de amor para com o próximo, né? Então ela realmente tem que ser luz, ela tem que ser sal, tem que ser uma discípula, tem que ser mulher de oração, mulher que ama, né? E aqui se a gente for analisar, pastor, aqui a gente vai ver muitas situações, né, em relação de uma esposa crente e um marido que não é crente e vice-versa. Então, são várias situações, né? E aqui é um assunto para muito tempo, não, isso aqui. Mas é importante frisar aqui que se eu, né, como marido crente, casado com uma esposa que não é crente, eu tenho que demonstrar, né, submissão ao meu marido independente. Já vi muitas histórias de testemunho em relação a isso. Mais que o marido violento, porém mulher de oração, ganhou para Cristo. Muitas histórias interessantes. Tem muitos testemunhos muito lindos. Mas é importante, tanto marido que não é crente, esposa que não marido que é crente e uma esposa que é crente, importante frisar tá? Se não quer desistir do casamento, então seja crente, respeita, honra, né? E ore muito.
Isso é importante, exatamente. Qual que é o ser mais próximo para que ela ame? Qual que é a pessoa mais próxima dela? É o esposo, né? Exatamente. É o marido. É. Então ame seu marido como a você mesmo. Bom, seguindo aqui, pastor William, já na perícope aqui de capítulo 3, versículo 2 ao 6, né, 1 Pedro, sobre a mulher formosa segundo a Bíblia. Tá? E aqui, eu entendo, lendo aqui o comentarista, lembrei muito que nos nossos dias, né, existe uma exaltação, existe um culto ao corpo, né? Eu fico olhando aqui as palavras de Pedro, né, em relação à mulher, né? Quando ele fala que a mulher, a mulher crente, né, para ser bonita, né, ela não precisa assim se enfeitar, né, ela ser bonita. Na verdade, a intenção de Pedro mostrar aqui, né, que a beleza da mulher não está na parte externa. Não está na parte externa. Né? Isso aí, né, quando ele fala que mostra que a beleza feminina não é do exterior, né? Isso não também foi lá nos tempos de Pedro, ainda é nos nossos dias. A mulher, ela nunca muda, ela tem essa preocupação da aparência, tem preocupação da parte externa. Até brinco às vezes que fala assim que a mulher se arruma, não é para o marido, né? Até brinca assim. A mulher hoje ela não se arruma, fica bonita para o marido, às vezes, ela pensando no que a outra vai falar. Eu brinco dessa forma, né? Mas assim, o importante é que não é ir ao extremo, não é isso? Quando eu falei assim, culto ao corpo, que as mulheres, tanto mulheres como o próprio homem também, estão endeusando o próprio corpo, né? Mas a intenção de Pedro dizer aqui que a beleza, o que importa mesmo, é a beleza interior. Não é que a mulher ela vai se desleixar, né? Não, de qualquer forma não. Então, a beleza externa, ela muda com a idade. Ela tem que ter essa consciência, né? Que um dia, né, essa belezinha, essa boniteza que está no rosto, um dia vai passar. Mas a interior, não. Né? Essa beleza interior do cumprimento, né, dessas ordenanças de Deus, de viver uma fé genuína, de submissão, de reverência, de testemunho, é isso que vai permanecer. Exatamente. Né? Porque nós estamos falando o quê? De a conduta do crente. Mas a conduta desses crentes aqui, vamos estar falando aqui desses crentes, né, que eram perseguidos. Agora, dentro deste contexto aqui, irmão, né, diante das ameaças, das perseguições, né, em se manter fiel a Cristo, um grande desafio. Eu sempre falo para os irmãos da igreja, irmãos, o que a gente passa aqui é muito pouco, irmãos. Você dá uma estudada, vê em Atos dos Apóstolos, irmão, as cartas paulinas, as epístolas gerais, vê o contexto em que a igreja vivia de perseguição. Os mesmos desafios que você enfrenta, essa luta diária, né, dentro de ti contra o pecado, eles também lutavam, né? Mas lá eles que tinham as perseguições. Então eles não tinham casa, abandonaram as suas casas, né? E viviam como forasteiros, na verdade. Né? Então um contexto aqui para se manter crente, firme, né, na presença de Deus, não é fácil, né? E assim submeter o seu algoz, né? Ficar submisso ao grande inimigo ali no momento que era o Império Romano. Mas também, além de uma palavra de submissão às esposas, Pedro também não deixa passar aqui uma orientação para os maridos. Né? Isso é tão importante, tanto Pedro como Paulo também. E Paulo, ele fala de uma palavra tão forte aqui, pastor, na carta aos Efésios, né, no capítulo 5, versículo 25, que ele faz essa relação, né, do homem com a esposa, né, Cristo com a igreja. Né, da forma como Cristo sacrificou a igreja, o marido também tem que sacrificar pela esposa. Isso aqui é profundo, irmão, isso aqui é muito forte, né? O homem tem que entender que ele é autoridade, ele é, mas ele tem que ter, né, essa humildade, entender que a mulher, como o Pedro fala aqui, ela é um ser frágil. Então precisa dessa guarnição
o homem, porque o homem ele é provedor, é o principal provedor, mas ele é o protetor, né? Quando fala que o Cristo sacrificou pela igreja, e o marido tem que sacrificar pela esposa, então ele tem que dar a vida pela mulher. Ele tem que dar a vida pela mulher. Então isso é interessante. O marido que assim procede, reconhece que a sua esposa é co-herdeira. Isso aqui é importante, isso aqui. Né? Os irmãos que estão ouvindo, né, tá adiando, você que é casado, co-herdeira com ela, com ele, da salvação eterna. Se ele assim não fizer, terá o quê? As suas orações interrompidas. Nem as orações chegam no trono de Deus. Não. Então, as coisas de Deus, ela tem ordem. Então, os maridos, trata a sua esposa com amor, né? Honra a sua esposa, guarda, protege a sua esposa, né? Então, seguindo no texto 3 ainda, pastor William, ainda sobre relacionamento, né? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente não pode desligar. Tudo que a gente olha na Bíblia fala de relacionamento, né? Relacionamento com Deus, que foi restaurado, mas também existe um relacionamento horizontal, um relacionamento entre o esposo e a esposa, relacionamento entre eu e as autoridades, um relacionamento entre outras pessoas e um relacionamento entre os irmãos, né? E o nosso relacionamento entre os irmãos e com as pessoas vai dizer muito a respeito da minha relação com Deus. Com Deus. Isso é importante frisar aqui. Então, Pedro fala, né, no versículo 8 até o versículo 12, essa vida harmoniosa aqui, né? O apóstolo Pedro passa a falar do nosso relacionamento com os demais irmãos na fé e membros do corpo de Cristo, né? Esse exemplo aqui do apóstolo Paulo sobre o corpo aqui é excelente, pastor, né? Quando o apóstolo Paulo, de forma inteligente, inspirado pelo Espírito Santo, ele ilustra a igreja como um corpo, né? A igreja como um corpo ali, e é muito importante até frisar aqui, irmãos, que até alguns pensam que, quando ele fala no individual, né? Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Não. Você é membro da igreja. Membro da igreja. Membro da igreja. Membro da igreja. Não, porque nós, membros, formamos a igreja. Então, você olha para o corpo humano, cada membro individual é um membro, né? Ele não é um corpo. Vai se tornar corpo quando eu, né, junto com outros membros, e assim formamos um corpo, né? Então, existem esses problemas, conflitos de relacionamento, e Pedro, ele instrui os irmãos a viver uma vida, né, harmoniosa, né? Sede todos de igual ânimo, né? E ele cita aqui, no versículo 8 e 9 desse mesmo capítulo, sermos compadecidos, amarmos fraternalmente uns aos outros, sermos misericordiosos e humildes, não pagarmos mal por mal, ou injúria por injúria, mas sermos bendizentes, pois para isto é que fomos chamados. Então, ele chama aqui, orienta os irmãos para que vivam nessa comunhão, pastor, que é comunhão. Essa harmonia, né? Essa Na verdade, harmonia, uma harmonia, né? Como um corpo, não é isso? Então, isso, Pedro, ele ensina aqui, nós vemos que é um reflexo do ensino de Cristo, né? Que se tornou a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, que está ali em Atos, né? Capítulo 2, que Lucas coloca ali, essa doutrina dos apóstolos, não é porque essa doutrina foi criada pelos apóstolos, mas o que nós estamos vendo através dos ensinos do transformado aqui, convertido Pedro, são reflexos dos ensinos de Cristo, que sobre o amor ao próximo. Isso aqui é as Escrituras Sagradas, né? E que para que haja uma igreja forte, a igreja precisava disso, né? Por isso, Pedro, ele quando diz que sejam unidos, vivam harmônicos, uns, né, dando as mãos, porque dessa forma nós vamos vencer juntos. Porque eu sempre digo assim, que
quando a igreja está unida, ela está forte para enfrentar qualquer tipo de tempestade. E a igreja precisava disso. Todo mundo Então, a junto, preparação, né, para né? enfrentar o que viria, né? Exatamente. Que seria esse tamanho sofrimento, né? Isso. Então, de forma sucinta aqui, pastor, vemos sobre conceito de submissão, segundo o que a Bíblia diz, né? Segundo o que a Bíblia diz sobre o conceito de submissão. E nós vamos aqui também sobre o conceito de sofrimento, né? Conceito de sofrimento, que é o texto 4, né? Texto 4, texto 5 do livro do apoio. É importante os irmãos que estão acompanhando esse podcast, né, Laetade, acompanhar o seu livro de apoio aí e anotar qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode solicitar a dúvida. Talvez não foi falado aqui, mas a gente está aqui aberto para fazer esse esclarecimento. Então, a respeito do sofrimento, a Bíblia ela é muito categórica que o sofrimento, por mais que nós sejamos eleitos, né? Sejamos eleitos, somos salvos em Cristo Jesus, né? Vivemos na presença de Deus, tem um Espírito Santo, pastor William que sempre nos está guiando, mas o crente ele não está isento do sofrimento, pastor. Não está isento do sofrimento. E exatamente essa estruturação, né, que Pedro traz aí, preparando o crente exatamente para, quando ele enfrentar esse sofrimento, ele se enfrentar com alegria. Agora pensa num contraste, né? Enfrentar esse sofrimento com alegria. Pedro ensina que não devemos nos surpreender com as terríveis provações que nos sobreveio, como se fosse algo estranho. Elas fazem parte da vida cristã. Havemos de nos alegrar, pois somos participantes do sofrimento de Cristo. Então, Cristo sofreu, se nós estamos sofrendo, Cristo sofreu muito mais. Esse é o ponto, né? Paulo, eu vejo assim, Paulo nos surpreende muito, né? O testemunho dele, a vida ministerial como crente, né? A gente percebe ali, acho que se depois de Cristo, acho que não está na Bíblia, né? Eu creio que depois de Cristo ali, fomos que traz um grande testemunho, de sofrimento, né? Por causa de Cristo. Interessante que é o único que diz que ele glorifica a Deus, né? Louva Deus na tribulação. É o único crente, sim, que diz que ele olha para o sofrimento desse homem, pastor. Se há algum louvor nisso, né? Olha o sofrimento desse homem, e ele tem essa capacidade ainda de dizer que ele, né? Por isso que eu falei que é o ponto. Esse é o ponto. Por que Paulo se alegrava? Por quê? Dava glória a Deus por causa da tribulação, né? Porque só assim ele se achava digno por participar dos sofrimentos de Cristo. O próprio Jesus, no capítulo 5 de Mateus, né, a bem-aventurança, né? Bem-aventurado aquele que sofre perseguição, né, por causa da justiça, por causa do nome dele, né? Sofrimento por causa da justiça. Né? Os irmãos estavam sofrendo por quê? Por causa da justiça, por causa de Cristo, por causa do nome de Jesus. Então, esse é o motivo, né? Porque é o sofrimento que padecemos justamente por havermos praticado o bem, né? Então, ele fala muito sobre isso, né? Sofrimento, nós alegrarmos, porque é um negócio meio paradoxo, né? Eu até falo assim que isso é coisa de crente, né? Dizer que tem alegria na tribulação, ainda bem que vê a tribulação, esse tipo de contradição que só tem na mente de crente. Por quê? O crente maduro, pastor, ele entende. Quando vem uma aflição, quando vem uma tribulação, ele sabe que precisa subir mais um degrau. Né? E exatamente isso, o sofrimento é uma das ferramentas pedagógicas que Deus utiliza exatamente para fortalecer a nossa fé. Ou subir e ao mesmo tempo descer, né? Descer, que aí entra o que Pedro diz que é humilhar-se. Exatamente. Né? Diante da potente mão do Senhor, lançar sobre ele as ansiedades, porque quando você está sofrendo algo que lhe maltrata muito, né? É o medo do porvir,
Então, se o que eu estou passando agora, será se o que está vindo aí à frente não é maior? Então, o que isso vai ocasionar na minha vida? Então, me leva mais a humilhar-se diante da potente mão do Senhor, né? Me esconder em Deus, me revestir diante de Deus, para que possa vencer nesses dias mal. Então, o nosso, como foi falado aqui, né, sempre o nosso exemplo maior é Cristo. Jesus, ele sofreu, né, ele sofreu muito ali. Então, esse é o nosso exemplo maior maior exemplo que nós temos é Jesus, é isso. E continuando falando sobre o sofrimento ainda, Pedro, para nós finalizarmos aqui, pastor, sobre sofrimento e os últimos conselhos, né? Os conselhos finais aqui, as votações finais, para finalizar sobre essa questão de sofrimento, né? Do capítulo 3, né? Versículo 3 até o capítulo 4, versículo 19, falando ainda de sofrimento. Pedro ele fala aqui sobre uma prestação de conta, né? A prestação de conta daqueles que foram autores da perseguição, né? Autores. A orientação de Pedro, né, encorajando os irmãos, é que os irmãos, por mais que estejam ali sobre a ameaça do fogo da perseguição, ele encoraja os irmãos a permanecerem firmes, que não deixem esse sentimento de vingança, de se voltar contra a autoridade, mas sofrer a perseguição, ficar quieto sem falar nada, e Jesus é um exemplo disso. Lá fala que ele, como uma ovelha muda, né, que foi levado para ser sacrificado, não disse nada no seu julgamento injusto. Jesus ficou calado ali. Então Pedro ele orienta dessa forma, que os irmãos, né, por mais que estejam sofrendo uma perseguição injusta, mas ele diz que um dia os perseguidores, aqueles que foram agentes de perseguição, prestarão conta ao Senhor, né? Isso é notório aqui, né? Que Deus estará assim, né, diante desses homens para uma prestação de conta. Não, assim como Cristo sofreu em seu corpo, nós também devemos estar prontos a enfrentar perseguições sem perdermos a fé. Devemos lembrar que todos os perseguidores terão de prestar conta diante de Deus, né? Capítulo 4, versículo 5, né? Pedro também nos orienta, né? Orienta os irmãos e, consequentemente, também contextualizando, a sermos vigilantes e ter autodomínio, né? Mais uma vez eu torno voltar aqui quando fala de Pedro, né? E surpreende Pedro falar isso aqui, né? Que ele era muito de reagir sem pensar. Controle próprio. Né? É muito pelo impulso, né? Mas aqui a gente vê um Pedro completamente equilibrado, diferente aqui, né? E aquilo que o senhor falou, pastor, né? Alegria em meio ao sofrimento. Quem que vai sentir alegria no sofrimento? Mas quando fala sobre alegria, lembra-me da carta de Paulo, que é a carta aos Filipenses, que é a carta da alegria, né? Paulo escreveu essa carta, pastor, dentro da prisão, sozinho, né? Estava prestes a ser executado ali, mas ele escreve ali: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, né? Por isso que às vezes a cabeça do crente é uma cabeça que tem que ser estudada. Porque... É olhar para Cristo, né? Exatamente, é isso aí, né? Porque se a gente está sofrendo, porque Jesus falou que o discípulo não pode ser maior do que o mestre. Se o mestre sofreu, os discípulos também sofrerão. Se seguir o mestre, né, as pisadas do mestre, também sofreremos as mesmas perseguições. O crente passa por períodos de sofrimento e provações, né, o que em decorrência contribui para a sua purificação. Estudaremos agora, como foi anunciado anteriormente, a lição 6, a segunda epístola que Pedro escreve, vai tratar dos perigos das divisões na igreja devido ao ensino de falsos profetas, né, pastor? Nós falamos bastante, pastor Simeão, acerca da estruturação desse crente, né? O crente tem que estar estruturado na fé. E nessa segunda carta de Pedro, ele vem trazendo agora o uso dessa estrutura, né?
como que o crente estruturado ele vai se portar quando chegar às interferências, às inferências externas, ou até mesmo interna, né, de próprios irmãos que estão inseridos no corpo, mas que, por uma mudança de entendimento, afetam a sua fé, né, duvidando até mesmo da própria palavra de Deus. Então, Pedro ele traz aí a necessidade de conhecimento sólido, conhecimento da palavra de Deus, né? Conhecereis a verdade ela liberta, ela transforma o homem. Quando a gente entende o que Jesus quis dizer e João escreve, é que essa verdade ela tem que ser não só vivenciada emocionalmente. Não, eu amo a verdade, eu gosto da palavra, né, eu me emociono quando eu leio a Bíblia, mas, de fato, ela tem que estar cravada em nosso coração, na nossa mente, né? Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, nós precisamos reforçar isso para que, quando os nossos ouvidos ouvir algo estranho, isso já seja imediatamente expelido, né, repudiado por nós. Então, Pedro, nessa segunda carta, ele traz essas verdades, né? O que nos estrutura, o que nos sustenta na tão gloriosa salvação é o conhecimento da verdade, né? Conhecimento da palavra de Deus. Então, todas as coisas que conduz a uma vida de piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçai em tempo algum. Né? Então, o propósito dessa epístola é exatamente esse, é alertar quanto ao perigo das divisões, quanto ao perigo dos falsos ensinos, das heresias, coisa que a gente está combatendo bastante nos dias atuais. Estudamos aí no trimestre passado da escola bíblica, né, acerca dessa defesa da nossa fé. E aqui Pedro, ele acende um alerta. Como que eu vou me defender se eu não conheço? Né? O que o senhor diz? Verdade. Inclusive, pastor William, eu sempre falo para os irmãos, né? Como é que você vai identificar um erro, né? Uma heresia, se você não conhece a verdade? Então, se esforce e busque em conhecer a verdade, né? Acho que a palavra tema aqui dessa segunda carta, né, é conhecimento, conhecer a Cristo. Então, fundamentado nisso aí, é importante para nós combatermos, né, todo tipo de engano e heresia. Fundamental realmente buscar o conhecimento, né, as doutrinas bíblicas, a palavra de Deus, meu pastor. Conhecer de fato, né? Essa epístola ela vem dirigida a todos os que receberam de Deus a preciosa fé, lembrando-se de quem tem aprendido. Quando Paulo escreve ao seu servo Timóteo, dizendo, lembra de quem tu tem aprendido, ou seja, a tua base, aonde tu alcançou esse conhecimento, a estrutura que é. Então, quando ele diz que para Timóteo, lembra da tua avó, os ensinos da tua mãe, o que eu mesmo te ensinei através das perseguições, das lutas, como vimos na primeira carta, na continuação, que as perseguições, as tribulações, trouxeram uma estrutura para esses crentes, né? A sua vivência de forma ordeira diante da sociedade. E como que ele vai se portar quando alguém vem contrário a isso? Não, você não precisa se submeter. A esposa não precisa se submeter ao marido. É bem claro, a sociedade hoje é moderna, então isso aí é coisa do passado, é retórico, né? Não tem como você viver isso no século XXI. Então, isso é falso ensino. E quando você está estruturado nesse conhecimento, né, a palavra-chave que o senhor mencionou é o conhecimento da palavra de Deus, quando você está embasado mesmo na palavra de Deus, você vence essas afrontas, né, e passa a viver de fato o que você aprendeu. De quem nós aprendemos? Nós aprendemos de Jesus, nós aprendemos dos profetas, nós aprendemos dos apóstolos, né? Infelizmente, pastor Simeão, e você, meu irmão Itadiano,
muitos crentes, eles entram a princípio pela porta da salvação, ele se estrutura nessa fé, ele experimenta, né? Ele vive esse novo nascimento, mas quando ele é confrontado com esses falsos ensinos, com essas heresias, ele fica meio dúbio, né? A sua fé balança. Não? A gente enfrenta muito isso aí. É verdade. Porque a própria palavra diz, pastor, né, que é crescer na graça e no conhecimento. Crescimento é um processo, né? Jesus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Passamos pela porta da salvação, mas é uma necessidade, pastor, estamos sempre em constante crescimento, né? Crescimento no conhecimento de Cristo, né? Assim o crente vai estar sempre preparado, né? Deixar as coisas de menino. Exatamente. A fragilidade de... Nós devemos ser criança na modéstia, né? Exato. Na singeleza, na simplicidade. Mas aqui nós precisamos ser como a serpente, astuto, né? Então, crescer espiritualmente. E Pedro, na verdade, escrevendo aqui na sua segunda carta, até o versículo 15, ele vai dizer que a nossa fé deve estar sempre baseada no conhecimento, na virtude, no domínio próprio, na perseverança, na piedade, na fraternidade, no amor, né? Então, vivendo isso, vivendo de forma crescente na palavra de Deus. Nós vemos hoje, nos dias atuais, muitas coisas que emocionalmente até interferem nesse crescimento espiritual do crente, né? Hoje tem muitos crentes que procuram viver mais a emoção e deixa um pouco a razão, né? Então ele vive muito a emoção. Quem vive só a emoção, ele se frustra com facilidade. Agora, aquele que vive a razão misturada com a emoção, ele tem a certa estrutura, né? Então, ele entra muito nessa questão de viver o poder de Deus através da sua fé. O Senhor trabalha na vida dele. Ele tem domínio próprio, ele não é levado por vento, né? A tempestade até vem. O vento, ele identifica, fala, não, esse vento é estranho. Isso aí é estranho para mim. E aí ele vai consultar quê? Consultar a palavra, consultar a Bíblia, né? Então, esses falsos mestres, pastor Simeão, eles estão aí. Então, no texto 4 aqui, nós vamos identificar, Pedro menciona a palavra profética. Isso aqui é muito sério, nós temos vivido muito isso aqui. Você, aluno Itadiano, preste bem atenção nisso, né? Ou seja, falando da parte de Deus, homens movidos pelo Espírito, no primeiro versículo do capítulo 2, ele relembra a seus leitores outro tipo de mensagem que aparecia entre os crentes. E as destrutivas heresias provêm de falsos mestres. Então, aonde que estão esses? Dentro do corpo. Inserido no corpo. Por se decepcionar, por entender que eles alcançaram um determinado conhecimento, Paulo vai dizer que a letra mata, o Espírito vivifica. Então, tem muitos que, por achar que alcançou um determinado conhecimento, ele está acima até mesmo da palavra. E aí ele começa a criar mecanismos, métodos, para aplicar algo que não é de Deus, que não é da palavra, que é dele. É dele. Eu costumo dizer que a verdade não é o que eu interpreto da Bíblia. A verdade é a Bíblia. O que eu entendo, né, o que eu compreendo da verdade é complemento, né? A parte é algo que vem para somar, mas a verdade ela é absoluta. Verdade, pastor. É interessante, um professor de teologia no seminário, Adonai, a respeito, né? A respeito sobre a verdade bíblica, né? Ela diz que ele mencionou assim, que se tiver erro, né? Porque o que acontece com muitos mestres, exatamente isso, a querer mencionar algum
trecho da Bíblia, um texto bíblico, né, da Escritura, vem com algum erro. Aí ele acrescenta assim: se há algum erro, o erro é do tradutor, é de quem traduziu para um determinado idioma, ou o erro do intérprete. A palavra de Deus, não, ela é a verdade. Sempre será a verdade. Né? E isso é absoluto. O problema é os mestres. Uma coisa que o senhor levantou aí é a questão exatamente os mestres, né, que querem inserir o seu ponto de vista. Eles introduzem de forma dissimulada, né? Dissimulada mesmo. Dissimulada mesmo. De forma dissimulada, questionando até mesmo a própria natureza de Cristo, como nós estamos vendo nos dias aí, muitas motivações têm levado a isso, né? A questionar até a própria inspiração divina da palavra, né? As doutrinas primordiais da nossa fé, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, a própria Trindade, né? Então nós vemos muitas coisas aí acontecendo. Então são personagens conhecidos que estão inseridos no corpo, mas só que é uma peça, algo doente, né? É como se um membro do corpo está doente. E aquela enfermidade, ela não pode atingir os demais membros. Os demais membros têm que estar saudáveis para poder vencer isso. Então aqui, no texto 5, nós vemos aqui a continuação, que Pedro inicia dizendo que há realmente julgamento e castigo para esses falsos mestres. Eles serão castigados. Voltando um pouquinho, falando do julgamento, no capítulo 2, versículo 4 e 9, aconteceu nos dias de Noé, né? Aconteceu na época ali do julgamento sobre Sodoma e Gomorra, o julgamento que foi trazido ali a Ló, né? Então, esses homens se ensoberbeceram acerca do seu conhecimento demasiado. Então, passaram a deturpar a verdade, a mudar a verdade. Esses dias eu ministrei acerca do capítulo 1 de Romanos, ali exatamente os homens, quando fala que eles substituíram a glória de Deus pela sua semelhança, pela sua glória, então eles estavam abandonando, de fato, a verdade absoluta de Deus e começando agora a colocar os seus conceitos humanos. Então, esses serão, de fato, eles serão julgados e serão castigados. Como o senhor mesmo mencionou na lição anterior, que aqueles que castigaram os servos de Deus, que oprimiram, né, que levaram eles a um sofrimento extremo acerca dos seus conceitos, da sua autoridade, fazendo uso, até abusando da sua autoridade, esses mestres também agora, que abusam agora do seu conhecimento, da revelação, né, divina do Senhor, eles também serão julgados, né? Eles serão julgados pelo próprio Deus. Evidentemente, essas pessoas exaltam-se tanto em seu orgulho que se atrevem a menosprezar não apenas a autoridade humana, mas também a celestial. É terrível. Terrível, terrível mesmo isso aqui. Verdade, pastor. Olhando aqui, o próprio apóstolo Pedro, ele fala de um julgamento, né? Ele fala do julgamento, e esse julgamento, ele vai acontecer primeiro dentro da casa de Deus, né? Aí você olha no contexto da época, né, em que as igrejas, né, não tinham denominações, né, e os mestres tinham circulação. Onde tinha uma comunidade cristã, os mestres entravam, disseminavam, ensinavam heresias, entendeu? E isso é importante, né, essa preocupação do apóstolo Pedro, realmente a igreja se revestir do conhecimento de Cristo para que, né, pudesse combater esses mestres, né, as heresias que nos dias de hoje só ganham uma roupagem diferente, né, pastor? Só uma roupagem diferente, mas as heresias estão sempre querendo destruir as doutrinas fundamentais da nossa fé. O senhor enfatizou bastante a mudança de Pedro, né, a transformação de Pedro. Pedro, por determinado momento ali da sua caminhada como pastor, ele teve também que ser repreendido porque ele estava
já inserindo ali na igreja algo contrário ao evangelho de Cristo, né? Trazendo algo lá de trás ainda de outro princípio. Claro que o princípio não mudou, não foi alterado, ele foi cumprido, né, e estabelecido um parâmetro para ele, mas aí Pedro estava trazendo isso, ou seja, a nova vida, o novo nascimento com Cristo, dependia de que ele pertencesse a uma determinada comunidade, participasse das mesmas cerimônias, tivesse os mesmos princípios. Então, e o que eu quero enfatizar bastante é que isso acontece no nosso meio, né? Oxalá que isso não aconteça, mas pode que talvez amanhã nós estamos conversando um determinado assunto e o senhor vir com um negócio e fala, peraí, o pastor Simeão tá pulando fora um pouquinho. Pastor, vem cá, vamos dar uma olhada. E isso é bom, principalmente quando nós que examinamos as Escrituras, nós devemos nos sujeitar uns aos outros, porque Paulo diz, suportai e sujeitai. Né? O senhor pode muito bem chegar e chamar, não, pastor, isso que o senhor falou não condiz direito, o senhor examinou certinho? E eu, como salvo em Cristo, como obediente à palavra, eu vou entender, vou examinar mesmo, né, para poder não levar aquilo adiante. Né? Então, essa forma que Pedro aplica aqui dentro da igreja, tanto como uma prevenção, né, como um cuidado, um zelo entre eles próprios, para que eles não viessem cair, né, nessas ciladas do inimigo. E o importante é que enganam muita gente, principalmente quando é pessoas que são referência, né? Pessoas que são referências para a gente. Uma referência para nós chega com um determinado assunto, aí você já fica assim, mas é verdade, fulano foi quem falou, fulano falou. Mas mesmo sendo aquela pessoa uma referência, Paulo disse que nós devemos examinar, né? Devemos examinar. Aqui, ele diz que Pedro continua essa exortação, afirmando que esses que assim se comportam, outrora, eles viveram fielmente as Escrituras. Eles haviam vivido fielmente as Escrituras. Ele até faz uma comparação aqui, né, uma analogia, acerca do cão que voltou ao próprio vômito. Ou seja, voltou ao estado precário de pecaminosidade, de falta de conhecimento. Ele fala da porca lavada que voltou ao lamaçal. Ou seja, ele está querendo aplicar algo que não condiz mais. Né? Ou seja, por quê? Para simplesmente alimentar o seu ego, alimentar o seu conceito, ou a sua, como se diz, a sua crescente estrutura de conhecimento. Tipo, colocar algo que venha sustentar aquilo. Não, eu sou uma pessoa que eu posso falar isso e aí vai ter sustentação. Né? E Pedro ele faz essa comparação acerca desse falso mestre, né? Quando ele usa de engano, o seu estado é pior. Então, o seu estado é pior. Eu até coloquei aqui, pastor Simeão, algo que a gente deva analisar sobre os 3 aspectos importantes, né, dessa declaração do versículo 21, que é em relação com a possibilidade de se cair em pecado, negando a salvação divina depois de tê-la alcançada. Né? Como que uma pessoa que experimentou algo divino, por causa do relativismo, ele agora quer colocar algo que não condiz, que não é aplicável mais. Né? Eu louvo a Deus pela estrutura que os nossos pais nos deram. Mesmo com pouco conhecimento, mas eles nos deram uma grande estrutura para suportar tudo isso. Não é verdade? É interessante aqui, pastor, fala sobre o último estado, né? Seu último estado, o pior.
nos dias de hoje, quantos pastores, né? Já vi pastores que pregavam, que ensinavam, eu não vou citar nomes, mas de uma hora para outra, sabe, abandonaram a teologia bíblica, o conhecimento bíblico, a revelação, retrocederam na fé, pastor, né? Caindo aqui nesse versículo 21, em que a pessoa se torna o estado ser pior, né? É como essa comparação que ele fala, como o cão voltou ao seu próprio vômito, né? E a porca voltou ao seu lamaçal, né? Então, hoje tem provas, tem testemunho de pessoas, de pastores, né? Pastores que falam, não, agora é o que eu conheci, agora eu estou conhecendo a verdade. Tive uma revelação. Não, hoje eu estou conhecendo, essa é a verdade, né? Enfim, né? Infelizmente, se não houver arrependimento, não sei, né, pastor? Quando tiver vivo arrependimento, né? Se cria doutrinas, né? Doutrinas. E Pedro, ele exorta de uma forma veemente, né, acerca disso, que para esse seria melhor se ele não tivesse tido o conhecimento da verdade. Seria até melhor para ele se ele não tivesse saído do estado que eles estavam. É como se ele dissesse, aonde você estava, o que você estava praticando era menos danoso do que o que você está fazendo agora, porque você foi iluminado, né? Você foi iluminado, o seu caminho foi iluminado com a justiça, você recebeu de Deus algo, e agora você não está criando, você está confrontando, indo contra o que de fato você recebeu. Então, é uma questão difícil. E os dias em que nós estamos vivendo, muitos hoje, muitos mesmo, estão trazendo aí essa falsa. Quando a gente faz a referência ao falso, ele tem uma aparência do verdadeiro. Ele é falso, ele é falsificado, ele é genérico, mas ele tem a mesma característica. E é por isso que traz muita dúvida, né, para muitos na sua fé. Traz uma dúvida. Não, mas espera aí. Então, quando alguém questiona acerca da Trindade, ele aplica algo bem genérico, mas de uma sutileza que ele começa a trazer dúvida. A trazer dúvida. Então, é o que o senhor colocou anteriormente no início. Para se combater o falso, é só conhecendo a verdade. Então, eu preciso conhecer a verdade. E fechando aqui no texto 6, pastor Simeão, vamos comentar aqui um pouquinho acerca desses escarnecedores dos últimos dias, né? Ambas as epístolas de Pedro foram escritas para recordar os crentes daquilo que já sabiam, né? Como o senhor mencionou. Então, Pedro lembra as palavras dos profetas e dos apóstolos. Na pregação, onde houve mais de 3.000 almas, Pedro não inventou um sermão, né? Então, hoje quer se inventar sermões, quer se... eu preciso criar algo inovador. Não, pregue a Bíblia, pregue só a palavra, pregue só a verdade, né? A verdade absoluta que é Jesus, quando ele ministrava, ele não trazia inovação. Até mesmo nas suas parábolas, quando há alguém que diz, não, Jesus inovou quando ele contou parábola. Não, as parábolas faziam exatamente referência ao texto, ao que de fato ele queria aplicar, não é isso? Já era, na verdade, dentro da cultura judaica mesmo, tradição até dos próprios rabinos, era normal o uso de parábolas, o mestre, para ensinar, trazer um ensinamento. Fazer as comparações. Exatamente. Né? É uma forma didática, né? As pessoas entenderem melhor, né, pastor? Então, finalizando a parte dessa carta de Pedro, nós encontramos o ensino doutrinário acerca de o que ocorrerá nos últimos dias. Pedro declara que os céus passarão com estrepitoso estrondo, e tudo na terra se queimará. Entretanto, há uma preciosa mensagem
de vitória para o crente. Ele acrescenta que para os salvos haverá novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Desta forma, vivemos em pureza e em paz com Deus, uma vez que tudo será queimado. Olha a referência do fogo novamente, né? Com fogo ardente, é aconselhável armazenarmos tesouro no céu e não na terra. O conhecimento, de fato, ele nos traz um depósito nos céus. Quando nós precisamos, porque é como se fosse uma caixa, né? É uma caixa, é uma reserva. Quando eu precisar daquilo, o próprio Espírito, que Jesus disse que o Espírito viria para iluminar-nos, né, fazer-nos lembrar acerca da verdade. O Espírito da verdade faz nos lembrar da verdade. Então, colocar depósito no céu é conhecimento. E se tem algo que Deus identifica no crente, é através da sua palavra. Como que Deus identifica o crente? É pela palavra. Pela palavra. Verdade. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, quando ele diz que essa palavra ela penetra, né, até a divisão da alma do homem, ela faz a distinção, né, entre a medula, é algo muito poderoso. Então, o crente é examinado também pela sua estrutura de conhecimento da verdade. Não é que você vai ser um erudito, um doutor. Não, mas eu conheço. Eu conheço através do Espírito Santo de Deus. Verdade. Importante isso, vou falar, que Deus nos conhece pela sua palavra que está em nós. E o próprio Jesus falou isso, né? Se as minhas palavras estiverem em vós, né? Então, se a palavra do Senhor realmente ela habita em nós, não só habita, né? Mas ela produz fruto, né? Produz um homem diferente que reflete o Filho, né? Porque, na verdade, o que Deus quer criar em nós é o seu próprio Filho, né? Deus quer olhar para nós, pastor William, e ver Cristo em nós. É o projeto inicial, né? Quando eu falo assim, o senhor falou muito bem isso, quando Deus olha em nós, Ele quer ver a palavra. Quem é a palavra? A palavra aqui é o Filho. Então, quando Ele olha para nós, Ele quer ver a sua palavra, né, pastor? Eu fecho aqui, dizendo, é possível um crente fiel, desviar? Um crente fiel, não vamos nem aqui falar acerca daquele que vive uma vida desordeira dentro da igreja. Ele não é obediente, ele vive praticando coisas ilícitas. Não, estou falando de um crente fiel. Um crente fiel. É possível um crente fiel desviar? É possível. Quando a sua mente é trabalhada com algo errado, distorcido, com essa aparência da verdade, ou quando se quer aplicar a ele algo que venha trazer conforto, um certo conforto para ele. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. A verdade, ela está constantemente nos confrontando. Então, quando a palavra, nosso pastor presidente, pastor Simar, sempre fala, né? Quando a palavra de Deus não questionar com você, não confrontar com você, você está fadado ali a fracassar. Então, esse era o cuidado de Pedro, pastor Simão. Esse era o cuidado de Pedro. Quando ele escreve aí essa segunda carta, a segunda epístola, ele traz esse cuidado, né? Então, você, caro aluno, metadiano, ao estudar essas duas lições, tanto a 5 como a lição 6, preste muita atenção acerca desses detalhes, né? Para que você não venha só poder responder a sua prova, né? Mas venha receber um aprendizado, um conhecimento verdadeiro, né? Entender de fato o que essas epístolas, e principalmente aqui já quando estiver estudando acerca de Pedro, dessas instruções, dessa exortação. Então, fica aqui a nossa participação nesse auxílio, para que você venha
ter mais ânimo, dedicação em buscar o pleno conhecimento da verdade. Deus em Cristo os abençoe. Essas ficam as minhas palavras, pastor Simeão. Amém, pastor William, só agradeço a todos vocês, etadianos, não esqueçam, os etadianos, leiam e estudem o livro, mas leiam também a Bíblia, isso é importante, tá? A gente se vê. Deus abençoe, paz do Senhor Jesus.